Muito bom, gente. Nesse primeiro momento de setembro, hoje pela manhã, dia 1º, nós vamos conversar um pouquinho sobre lampejos de sanidade. Também não sei se vocês têm o hábito, os que estão no grupo Nas Amor, porque o combinado é que o grupo Nas Amor a gente coloca um pouco mais de coisas, e nas minhas listas de transmissão um pouco menos. Mas eu tenho toda semana compartilhado com vocês também os devocionais que a pastora Ágata prepara. E ela prepara sempre para a gente ter esse caminho. Eu oro porque eu me importo. E porque eu me importo, eu oro. E nós estamos entrando no chamado Setembro Amarelo. Este mês, desde quem pensou isso a partir de 2015, é um mês dedicado assim a chamar a atenção de toda a sociedade para esse cuidado com a saúde emocional especialmente. Não sei se sabem, né? Mas nós temos assim 5% da população brasileira depressiva. E a maior parte, isso com base em pesquisa divulgada, são de mulheres, mais do que os homens. E é crescente o número de pessoas que vão por esse caminho, inclusive atentando contra a própria vida a partir da intoxicação. E eu acho que é bastante adequado para a gente, nós pastores, especialmente no mês de setembro, a gente prestar atenção nisso, nas coisas que nós temos para compartilhar, a partir do Evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, hoje pela manhã, eu quero conversar com vocês um pouquinho dentro disso, olhando para as Escrituras Sagradas. Eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, antes de mais nada. De que vocês possam depois, no primeiro livro dos Reis, que é o que daqui a pouquinho eu vou abrir aqui no capítulo 19, que vocês possam fazer uma leitura desde o último momento do capítulo 16, do primeiro livro dos Reis. E buscar ali, na história de Israel. E já fazia um bom tempo, passou Davi, veio Salomão, e no reino de Israel, as coisas, elas tinham tudo para dar certo, se o povo de Deus naquele tempo seguisse os conselhos do Senhor nosso amado. Mas eles não fizeram assim. E aí então, na sucessão dos acontecimentos, o povo se dividiu. E aí aquilo que era um, virou dois. O pessoal do norte e o pessoal do sul. E eles se perderam mesmo. Foram beber em outras fontes, ou seja, abandonaram o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, e foram se engraçar com os deuses dos povos vizinhos. E aí você deve já ter ouvido a respeito de Baal e Azerá, não é? É um casal de deuses dos sidônios, que é sempre comentado no Antigo Testamento. E essa contaminação foi crescendo, crescendo e crescendo. E se a coisa estava ruim, chegou um tempo que lá no pessoal que era o chamado Reino do Norte, houve um rei, o nome dele era Acabe. E ele se casou com o que a gente poderia, assim, chamar ou colocar sobre ela este perfil, quase que uma bruxa. Mas ela era mesmo a princesa dos sidônios, desse povo que era a Jezabel. Esse nome, assim, no meio cristão, no meio evangélico, ele é muito citado, muito mencionado, de Jezabel, o espírito de Jezabel. Já só a pronúncia, só essa declaração já traz para a gente uma sensação de algo ruim. E foi exatamente nesse tempo difícil, de um tempo em que o povo está perdido, de um tempo em que, a começar de quem deveria conduzir o povo à presença de Deus, no caso, o rei, está assim, totalmente desencaminhado. Como é que Deus resolve essas coisas? Como é que Deus faz para pôr ordem na casa?
ele chama um homem, ele chama um profeta, que de repente aparece vindo do nada. O nome dele, Elias. E o Elias, ele literalmente, capítulo 17 de 1 Reis, na leitura aqui em casa depois você vai fazer, ele vai colocar o dedo no nariz do rei e ele vai dizer, olha, está indo de mal a pior. E como um sinal da desaprovação de Deus sobre o seu reinado e de tudo que acontece aqui, não vai chover mais e não vai chover por um bom tempo. E feito isso, peitou o rei, ele vai para viver sob os cuidados do Senhor. Ele vai comer da carne e do pão que os corvos vão trazer, vai beber da água do riacho. Quando essa fonte seca, ele vai para uma cidade chamada Sarepta, e ali ele vai viver daquilo que pouco tinha uma viúva, e um milagre, 2, aliás, extraordinários vão acontecer na casa daquela mulher. E aí então, de repente o Senhor pede para que ele retorne, e ele vem, e aí tem todo um caminho de, assim, grande manifestação do poder de Deus. Ele vai desafiar todos os profetas que estavam estabelecidos ali naquele reino, que eram profetas do Deus falso, os profetas de Baal. É um incidente no monte chamado Carmelo, e ali uma grande manifestação de Deus vai acontecer. Imagine o tamanho da vitória, o tamanho da conquista. Imagine a autoestima do profeta sendo usado assim por Deus. Não bastasse isso, logo na sequência, ainda tem o retorno da água, o retorno da chuva, o retorno da vida. E aí então, ele vai mandar o rei se preparar, porque chuva vem aí. E realmente, mediante a palavra que Deus tinha através do profeta Elias, 3 anos depois, chove sobre Israel. Mas no final das contas, depois de todo esse grande show de poderes e de realizações da parte de Deus por intermédio do profeta Elias, você concorda que no momento em que ele estava forte, o Senhor estava respaldando tudo isso, não é verdade? Concorda comigo? Sim ou não? Feitos maravilhosos. Só que depois disso, vem o que nós vamos ler aqui no capítulo 19. Eu quero que você abra comigo então a sua Bíblia, acesse o seu smartphone, ou mesmo acompanhe conosco aqui pela TV. Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, diz que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. E por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Em outras palavras, gente, Jezabel pôs a cabeça de Elias a prêmio, procurado agora. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. E depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Vamos ler até aqui por enquanto, e vamos orar, e depois a gente continua lendo a palavra do Senhor na sequência. Deus nosso Pai, eu quero te louvar e te bendizer hoje pela manhã, a bênção de nós estarmos aqui para este tempo de celebração da ceia memorial, como já fizemos, como já o tivemos, como dela já participamos, com tanta alegria e tanta gratidão. Dá-nos, pois, agora a Tua palavra, nesse primeiro comecinho do mês de setembro, Senhor.
nesse primeiro momento do mês de setembro, fala ao nosso coração e nos ajuda para a vida. Não só para que a gente seja ajudado hoje, ou quando venhamos a necessitar de uma palavra como esta, e para a gente ajudar a outros também, que se encontrem na necessidade, que esta palavra encontre sempre lugar na nossa história, e na história daqueles a quem nós pudermos ajudar. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. A gente tem a tendência de vez em quando de ficar assim meio mexido por dentro. A gente ficar meio bagunçado por dentro. A gente ficar assim desestruturado por diversas coisas que acontecem. Tem tanta fonte, as perdas. Eu acho que a mais significativa é a perda de gente que a gente ama e de quem a gente não queria se despedir. Momentos de frustração, momentos de decepção, momentos de agonia, de angústia, momentos em que tudo parece perder o sentido por qualquer motivo. Tem gente que de repente acorda pela manhã e já não enxerga mais nada. Tem muito disso. E nem sempre a gente consegue explicar por que as coisas ficam assim. E a gente quer fazer daí, como Elias aqui, a gente quer sumir. A gente quer fugir. A gente quer desaparecer. E muitas das vezes a gente quer mesmo é morrer. Isso aqui não é incomum. Isso aqui, infelizmente, na população mundial é algo cada vez mais presente. Como eu já disse na introdução, não é diferente no nosso país, não é diferente na nossa nação. Uma primeira coisa que a gente precisa perceber é que quando as coisas vão mal e quando as coisas ficam mexidas dentro da gente, a nossa tendência é fazer o que o Elias fez aqui. Nós vamos para o isolamento. E um primeiro lampejo de sanidade, uma primeira luz para a gente se recuperar nos momentos como esse, é reconhecer que a gente busca a solidão, que a gente busca o isolamento, que a gente vai por esse caminho que a gente quer estar só. Foi o que Elias fez. Veja que ele tem mais alguém, o seu servo. Não fala o nome, mas ele é mencionado também no incidente de ir até o lugar onde, de longe, se via uma pequena nuvem como de a mão de um homem. Lá está, o seu companheiro de ministério. Mas aqui, quando ele foge, diz o versículo número 3, que lá em Berseba, ele deixa o seu servo. E olha como o texto, ele é bem preciso em dizer, ele foi sozinho para o deserto. Só essa expressão já não fala? Ir sozinho para o deserto. Essa é a nossa tendência. Ele está com dificuldade de lidar com o que se levantou agora contra a sua vida. Com o momento seguinte do êxito. Com o momento seguinte na vida. E você sabe, a nossa vida tem lá os seus altos e baixos. Como é que está hoje aí para você? Você que está aqui, você que está em casa. E de vez em quando, esse movimento, ele vai me pegar, ele vai te pegar. Nós acabamos de dizer aqui, a família do pastor Fábio, em julho, viveu um momento assim, que os afetou profundamente, por diversos motivos, coisas da vida, coisas que podem acontecer com qualquer um. E eles estão procurando se recuperar de muitas maneiras disso daí. Assim nas nossas famílias, assim na nossa própria história. Mas nós temos a tendência de buscar o isolamento, de buscar a solidão. Mas aí, dentro desse mesmo lampejo,
para a recuperação da nossa saúde, sempre que isso acontecer, do reconhecimento de que essa é a nossa tendência, vem o que acontece na sequência, versículos de 5 até o 8, acompanhe comigo a leitura aí. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. E enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. E Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E o anjo voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se, coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. E Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Então, a primeira coisa é que nós possamos nos abrir para receber a ajuda do tamanho que a gente precisa. Por que a gente tem dificuldade nisso, gente? Por que a gente tem dificuldade de receber a ajuda do tamanho que a gente precisa? E vou dizer, como parte desta palavra, nós precisamos buscar a ajuda do tamanho que a gente precisa. Porque a gente tem a tendência de se isolar. E sozinho, a gente não vai conseguir. A gente precisa buscar ajuda clínica, ajuda médica. Quando a gente fica mal da alma, tem coisas na funcionalidade, na fisiologia da gente, que tem a tendência de se alterar os nossos hormônios. Tem coisas que um bom exame de sangue vai mostrar como é que está. E o nome da pessoa que avalia isso é médico, que enxerga, que pode nos favorecer. E dependendo de como for, a gente precisa de profissionais da saúde que complementam esse cuidado. A gente precisa de psicólogo, de psicanalista, de psiquiatra. A gente precisa. A gente precisa ir atrás. E a gente precisa reconhecer que a gente está precisando de ajuda. E que às vezes a funcionalidade do nosso corpo está comprometida. De que às vezes por algum tempo a gente vai precisar inclusive de ajuda medicamentosa. Para colocar em ordem aquilo que ficou em desordem por muitos motivos. Paulo apóstolo, ele diz que nós somos um soma, corpo, alma e espírito. É uma unidade. A vida da gente tem uma integralidade, uma coisa afeta a outra. E a gente precisa de ajuda espiritual. E nós que somos gente de Deus, família de Deus, da comunidade de Jesus, a gente precisa se respaldar no aconselhamento pastoral. A gente precisa se respaldar no aconselhamento de pessoas maduras, de pessoas que conseguem nos ajudar e que podem nos favorecer. Porque o que nós precisamos perceber é que hoje, esta palavra é como que este pão assado e como este jarro de água que o Senhor coloca para a gente, fala assim, viu? Acorda, viu? Desperta, viu? Reage, veja aí, olha a provisão disponível, come, bebe, para você se refazer, para você conseguir dar um passo, para você poder ir na direção que é a única que vai te ajudar a lidar com isso que está acontecendo na sua vida, com este que é o momento que você está enfrentando. Os irmãos estão comigo?
Este pedaço de pão e este jarro, muitas das vezes vai ser a mensagem que vai chegar e que você não vai querer abrir. Este pedaço de pão e este jarro de água vai ser a visita que alguém vai desejar fazer, mas que você, isolado, não quer receber. A conversa que alguém está propondo para que você possa ter, mas para a qual você não está disposto a se abrir. Hoje pela manhã, um primeiro lampejo de sanidade para você. Esta luz é para dizer assim, olha, reaja. E reaja, buscando e recebendo toda a ajuda do tamanho que você precisa. Não se amedronte por conta do que é que vão dizer de mim, o que é que vão pensar de mim, como isso nos paralisa, como isso nos impede, como isso nos atrapalha. E a gente fica, muitas das vezes, gastando tempo, perdendo tempo, lidando com um cenário que já produziu na gente o que a gente está sentindo e carregando na nossa vida. Então vamos perceber aqui que Deus enviou a ajuda que Elias precisava. E ele comeu. E ele bebeu. Ele está pedindo a morte, mas a ajuda chegou e ele se rendeu. Percebeu? Vamos fazer a mesma coisa sempre que for necessário. Os irmãos estão entendendo? A palavra hoje aqui é este lampejo de sanidade. Se você está precisando, é esse lampejo de sanidade que de novo vai brilhar um dia que você precisar. E por que que a gente precisa disso? Porque na sequência, porque na sequência no versículo de número 9, quando renovado por esse primeiro momento de refazimento, que a gente tem que se refazer, ele encontra uma caverna lá no monte de Deus, e ali ele vai passar a noite. Ele não está curado, ele não está sarado, porque essas coisas na vida da gente não são coisas assim que da noite para o dia a gente fica bem. Você percebeu aqui que tem uma fuga, que tem um momento de isolamento, que tem um momento em que uma ajuda chega, bate às portas dele e ele decide receber aquilo que está sendo proposto. Tem mais 40 dias de jornada. Está percebendo o tempo que passa? Não é assim da noite para o dia. Não dá para ler um texto desse e falar assim, não. Foi num dia, terminou no outro. Não tem isso aqui. Tem processo. Tem jornada, tem vida. Tem um cenário. E aí ele chega e se esconde na caverna. E aí então, o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu, eu tenho servido ao Senhor, o Deus dos exércitos. E contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Se tem uma coisa que Deus não tem problema é de escutar a gente. Você sabia? Deus não tem problema de escutar a gente. Mas nenhum problema. E olha que o Elias, ele está rasgando o verbo, como nós dizemos. Está abrindo o coração. Ele está um pouco de lamento, um pouco de murmuração, numa falta de enxergar o todo. Inclusive dizendo, olha, só sobrou eu, fiz tudo o que o Senhor pediu e agora a minha cabeça está a prêmio. Dá para fazer diversas leituras, você pode tirar outras conclusões aqui e tentar especular tudo o que o Elias está tentando dizer. Mas ele está abrindo seu coração para Deus. Mas ele está no lugar certo.
Mas você vai dizer onde, pastor? Na caverna? Caverna não é o lugar certo. Mas é o lugar para onde a gente vai. Para a gente se esconder, para a gente fugir, para a gente desaparecer. E lá, também a gente quer morrer. Mas lembram-se que quando aqui o Gustavo fez a abertura do nosso encontro hoje, ele mencionou o sombrio vale da morte. O que o salmista ele declarou? Ainda que eu ande pelo escuro, pelo sombrio vale da morte, tu estás comigo. Tu estás comigo. Você percebeu o que foi que Deus disse para Elias? Deus não disse para Elias assim: o que você faz aí? Deus está dizendo: o que é que você está fazendo aqui? Sabe onde é que Deus não abre mão de estar? Conosco. É um Deus que não abre a mão de estar conosco. Conosco, gente. Ele está conosco. Em qualquer lugar. Então, um segundo lampejo de sanidade, por favor. Isso a gente vai precisar naquele momento chave, que as coisas passam pela nossa cabeça, que tudo toma conta da nossa alma e vai assim nos destruindo de dentro para fora. É lembrar assim: onde está o Senhor meu Deus? Ele está dizendo que Ele está aqui, é comigo. Este é o lugar onde Deus não deixa de estar, é comigo. Esse é o ambiente da presença de Deus, é comigo. É comigo. É comigo. Deus sempre estará consigo. Sempre estará contigo, sempre estará contigo, Ele sempre estará comigo, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele é Deus conosco, é assim o nosso Deus. Então a gente busca, recebe e a gente se permite na ajuda, para a gente poder, na presença de Deus, reagir com tudo que a gente precisa. Porque Ele é Deus conosco. E aí é o Senhor quem quer nos colocar em movimento para nos ajudar. É Ele. E é por isso que o texto vai dizer aqui a partir do versículo 11, podem desligar o ar, gente, não há problema nenhum. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Ponha-se diante de mim. Saia daí, eu estou com você. Percebe um movimento que o Senhor está propondo para ele, mas Deus não está? Percebe que todo o movimento que Deus propõe para mim, Ele faz comigo. É Ele que me ajuda. É Ele que me ampara. É Ele que me sustenta. Lembra do Salmo? Ainda que eu ande pelo vale da morte, Tu estás comigo. O que mais? A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele tem instrumentos de pastoreio que só Ele sabe usar. Hoje aqui, Tavinha, esse instrumento está sendo usado. Eu sou apenas o portador. Eu sou apenas o mensageiro. Mas é o Senhor que está aqui dizendo: nunca se esqueça de que sou eu que cuido de você lá onde você se enfiou. Eu vou te buscar lá. Tem que ter esperança em meio a este lampejo de sanidade para a recuperação da nossa saúde. A esperança também brota, como nós falamos na semana passada. E aí então, tem um texto que é preciosíssimo. Diz o versículo 11 ainda: saia, ponha-se diante de mim no monte. E enquanto Elias estava ali, ele saiu? Ele saiu? Ele ficou. Enquanto ele estava ali, porque a gente tem dificuldade de reagir logo. A gente tem dificuldade de logo fazer aquilo. Por isso que a gente precisa seguir ouvindo. Mas enquanto ele estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor.
Mas o Senhor, Ele não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. O Senhor não estava no fogo. Você lembra da primeira etapa de Elias? O que teve na primeira etapa? Fogo que vem do céu. Resposta de Deus de forma extraordinária. O que Elias conhece? O poder de Deus que até então o respaldou. O poder de Deus que se manifesta na vida da gente é coisa boa. Que nos leva a realizar proezas, a grandes conquistas, a grandes acontecimentos. Foi o tempo da força de Elias no Senhor. O tempo do Monte Carmelo. O tempo de orar e a chuva cair. O tempo da força. Mas Deus está tentando ensinar Elias que no tempo da fragilidade, nós devemos depender tanto de Deus, quanto nos momentos em que Ele nos faz fortes para grandes realizações. Dependa de Deus para os seus melhores momentos. Dependa de Deus nos seus piores momentos. Dependa dEle. E é por isso que se o vento, o terremoto e o fogo não puderam tirar Elias de dentro da caverna e trazê-lo para fora, para onde o Senhor, por assim dizer, havia se colocado, diz o texto, que então veio um suave sussurro. Um suave sussurro. E quando Elias o ouviu, ele cobriu o rosto com a capa. E finalmente, ele saiu e ficou na entrada da caverna. Como é que Deus faz? Como eu sempre digo, só Ele consegue atrair a nossa atenção. Não foi com vendaval, não foi com terremoto, não foi com fogo. Sabe quando a gente não está bom? Que a gente busca o movimento para ver se Deus está? Ele só precisa de um sussurro. Ele só precisa, porque só Ele sabe, só Ele pode, sussurrar o seu nome de uma maneira que você vai ouvi-lo dizendo assim, Júnior. E quando você escuta essa voz, você se levanta. E quando você percebe onde você está, você percebe a presença, que é curadora, que é restauradora. E de novo ele vai dizer, o que é que você está fazendo aqui? Deus, como ninguém, sabe soprar na nossa consciência. Deus, como ninguém, sabe visitar a nossa alma. O salmista vai dizer que Ele é aquele que perscruta, aquele que sonda o nosso coração, que sabe no detalhe. Ele vai dizer para Jeremias, você já era um projeto meu, quando nem no ventre você estava, Jeremias. Eu te constituí para ser profeta às nações, quando você ainda era um projeto de gente. Escute esta voz dizendo, de um Deus que me conhece, que te conhece, que sabe como que a gente funciona. Então esse lampejo de sanidade, essa luz que brilha para recuperar você, de muitas maneiras. Porque às vezes o que fere a gente começa desde casa. Nas relações entre marido e mulher, nas coisas entre pais e filhos,
nas coisas que acontecem ao lado de outros no trabalho. Quanta gente pressionada no trabalho pela performance. Sabe o que dizem aí as instituições que cuidam da saúde global? Que a depressão continuará sendo, nesta próxima década, a maior razão de as pessoas tirarem licença do trabalho, porque as pessoas não dão conta das cobranças que recebem. E aí tem o peso da nossa própria autocobrança. Para a gente não adoecer, a gente vai ter que lidar com isso. Essa palavra de hoje é um lampejo de sanidade para mim, é um lampejo de sanidade para você. Por favor, não saia daqui como você chegou. Por favor, não saia daqui como você entrou. Organize-se para receber essa palavra e deixar que o Senhor, Ele te faça sair daí onde Ele está, para o lugar onde Ele também está te esperando, que é o lugar da saúde, da vida, que precisa seguir. Porque o terceiro lampejo de sanidade é que Deus, Ele tem a capacidade de dizer, viu, não acabou. Não acabou, a vida não parou porque isso aconteceu. Está doendo, está difícil. Ficou impraticável, ficou intransitável. Mas lembre-se que eu estou com você e eu preciso dizer para você que ainda tem coisas que eu vou trazer à existência na sua vida. E que vai fazer valer a pena, ainda tem muito mais. Muito mais. Enquanto os meninos da música e as meninas da música vão chegando, você fica comigo, eles ficarão também. Eu vou ler aqui o que se encontra a partir do versículo de número 13, o finalzinho, onde o Senhor vai dizer, o que você faz aqui, Elias? E o Elias vai responder de novo, olha, eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Percebeu? O cuidado de Deus, o movimento de Deus, e olha como demora para sair da gente aquilo que é ruim. Não é você. A gente é assim. Chegou nesse momento aqui, você tem esses lampejos. Eu vou buscar ajuda. Deus quer me ajudar. Esta palavra é uma ajuda. Esta palavra é uma ajuda. Esta palavra, esta orientação é o que eu preciso. Eu preciso saber para hoje, aqui e agora. Eu preciso guardar, porque talvez um dia eu vou precisar. Eu não vou me esquecer. O Espírito Santo vai me lembrar. O Senhor é Deus comigo aqui, onde eu estou, onde eu me enfiar, Ele estará. Ele não vai me deixar sozinho. E a consciência que é difícil para eu me livrar disso. Mas o Senhor que tem mais, Ele vai ressignificar o propósito da nossa vida. De vez em quando a gente precisa responder essa pergunta que a gente faz. Mas eu estou sozinho. Eu não tenho mais com quem contar. Eu não tenho mais o abraço, o ombro amigo, o conselho. Eu não tenho mais. E é verdade. Com tudo que a vida, com tudo do que a vida é feita, a gente vai ter muita falta. Mas o Senhor que dá a minha vida e a sua vida, é aquele que é capaz de devolver sentido, de devolver propósito, de devolver o vigor, a força que a gente precisa. Para a gente pegar essas bagagens que a gente recebeu, que a gente carrega, e coisas que foram plantadas na nossa vida através de outros que vieram antes, que não estão mais conosco. Todo mundo tem alguém aqui assim. Todo mundo tem alguém. Mas o Senhor é o único que é capaz de pegar quem nós somos. E quem nós somos não é fruto da dor, mas é fruto de uma vida
muito enriquecida por muita coisa que já nos agregou, que já nos acrescentou. E o Senhor é especialista em pegar tudo isso e falar assim, ó, vamos ressignificar. Sabe o que é que Deus tem com esse lampejo de sanidade hoje aqui? Ele tem sim, e creia-me, Ele tem um toque de cura para você. Ele tem uma visitação na sua alma, a partir do seu entendimento, na sua vida, na sua história. Ei, me deixa ressignificar. E o Elias, que estava pedindo a morte, ele é acolhido por Deus, como nós estamos sendo acolhidos por Deus aqui. E ele vai então escutar do Senhor, escute a voz de Deus falando com você, preste atenção. Versículo 15, então o Senhor lhe disse, volte, 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 volte pelo caminho por onde você veio, e vá. O que eu vou ler aqui é específico para Elias, mas escute esta expressão, volte. Quando você chegar lá em Damasco, você vai ungir Azael para ser rei da Síria. Uma missão internacional. Deus que é Deus, Ele se mete onde Ele quer. Ele vai se meter lá na política da Síria. Mas Ele está dizendo, eu preciso de você para isso, Elias. Tem coisas que extrapolam as fronteiras da sua vida que você nem imagina. Presta atenção que eu estou falando com vocês agora. Tem coisas que extrapolam as fronteiras da sua vida. Você ainda não alcançou. Mas se você voltar, o Senhor vai te conduzir, você vai entender. E o Senhor vai trazer à existência essas coisas. E depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. Você tem uma tarefa dentro de casa. Tem algo que eu quero fazer, é com você, a partir da sua família, da sua parentela, é dentro desse ambiente que te é conhecido. Eu vou te abençoar para você ser um abençoador. É unção de Deus que passa pela sua vida. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. E a sua vida não só vai extrapolar limites que você conhece, como vai abençoar o ambiente que você muito conhece, como a sua vida. Nas minhas mãos, Elias, vai deixar um legado existencial, e através do que você deixar, eu vou continuar me manifestando poderosamente. E o Eliseu foi assim, um homem que teve a coragem de pedir 2 vezes a unção de Deus que Elias carregava. A gente nunca sabe o que Deus ainda está por fazer na nossa vida através de nós. E eu quero te convidar para descobrir, hoje, aqui e agora, como um lampejo de sanidade sobre a sua vida, como uma luz que brilha para trazer saúde para você, com tudo que você pode, nas mãos de Deus. E o versículo de número 19, diz que Elias partiu. Elias partiu. Ele partiu. Terminou o processo. E agora recuperado, com sentido ressignificado, ele está de novo à disposição de Deus com tudo que ele pode. E deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente orar. Depois de cantar. Quanta oração tem sobre a minha vida e a sua vida, hein?
Quantos já não estão? Mas um dia colocaram a mim e a você na presença de Jesus. Estiveram aos pés de Jesus orando por mim e por você. Quanta gente investiu em mim e em você, para que a gente seja saudável, para que a gente tenha saúde em Jesus. Quando nós cantarmos aqui, e quando nós orarmos aqui, nós vamos nos unir nessa conexão espiritual com tudo aquilo que já está diante de Deus. No Apocalipse tem aquela imagem de uma taça, onde estão as orações dos santos. Vamos dizer assim, tem muito bilhetinho para Jesus não ditar o seu nome. Muito bilhetinho ali. E sabe o que é que Deus, nesse lampejo de sanidade, está dizendo para mim e para você? Eu li cada um deles. Hoje pela manhã, vamos deixar o Senhor nos abençoar. Cante conosco. Se você quer, chegue um pouquinho aqui. Se você deseja, ajoelhe-se aí. Mas especialmente dê uma resposta de fé. E nós já vamos orar mais uns minutinhos, encerrar e liberar você. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e jamais me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, ela é mais doce que o mel, que me tira desta cova e que me leva até o céu. Se já vi fogo e terremoto, o vento forte que passou, eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem a ser, e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doença, nem culpa que fiquei de pé diante de nós, e a tempestade se acalma
majestade estás. Teu nome imutável é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Vamos nos colocar de pé, meus amados, e abra suas mãos. Quem está ajoelhado pode permanecer, fique à vontade. Deus nosso Pai, que a cura do Senhor, liberada a partir da ministração da Tua Palavra, ela venha sobre cada um de nós. Derrama o Teu bálsamo, ó Deus, porque a Tua presença, ela é nas nossas vidas. O Senhor é Deus em nós, o Senhor é Deus conosco. E hoje pela manhã nós queremos Te agradecer por podermos sempre contar com o Senhor, por saber que apesar, ó Deus, daquilo que às vezes se instala na nossa vida, o Senhor não desiste da gente. E o Senhor vem no caos da existência. Ó Deus, o Senhor vem no meio daquilo que é falta nossa, no meio daquilo, Senhor, que estremeceu o nosso chão, aquilo que estragou a nossa percepção das coisas, aquilo que comprometeu a nossa história, o nosso caminhar. O Senhor vem, Senhor, e vem com lampejos de sanidade, vem com luz, vem com uma proposta de cura, de recuperação. Obrigado porque o Senhor está aqui fazendo isso hoje pela manhã. Então opere agora, Senhor, e toque na vida deste homem e desta mulher, e traga um novo ânimo, e libera uma palavra de vitória, e glorifica em nós o Teu santo nome. Leva-nos agora na Tua paz, leva-nos agora debaixo da Tua segurança, leva-nos agora, Senhor, para a vida, ó Deus, fortalecidos no Senhor, e que vá se manifestando a cada novo dia, um pouco mais desta unção, um pouco mais, ó Deus, desta presença. Muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma excelente semana para todos nós. Deus abençoe.